E eu convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no texto de Zacarias, capítulo 11, o texto que nós temos estudado já há 2 semanas. Essa é a terceira semana que ainda estamos aqui no capítulo 11, mas tentando retirar aí o máximo de ensinamento que podemos a respeito desse capítulo, que é um dos capítulos proféticos de Zacarias, o chamado Apocalipse do Antigo Testamento, e que trata de situações dos dias de Zacarias, dos dias do próprio Messias e também dos nossos dias. Zacarias capítulo 11, nós vamos relembrar através da leitura do capítulo. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Zacarias capítulo 11. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Verso 4. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aquelas que os compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próspero e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restam, ou que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus de amor, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome e Te damos graças pela Tua palavra e clamamos ao mesmo tempo pela Tua misericórdia, ó Deus, para que o Senhor nos perdoe, para que possamos ser contado entre as pobres do rebanho que não se cansaram do Senhor, mas que fizeram caso de Ti.
que possamos ser apacentados por pastores fiéis, e que o Senhor nos livre, ó Deus, dos falsos mestres e dos pastores insensatos. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor continue, ó Deus, a nos ensinar segundo a Tua palavra e a Tua bondade. Que o Senhor também me use, apesar de mim mesmo, para falar primeiramente a mim, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que assim o Senhor nos edifique a todos. É o que também suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como você já sabe, nós temos estudado o livro de Zacarias, em especial o capítulo 11, já há algumas semanas, e vemos que essa palavra do Senhor usa de um ato simbólico, usando a própria vida do profeta para expressar algo que estava no trato do próprio Deus com o seu povo. Nesse contexto, nós vimos que o capítulo começa com uma advertência para as regiões mais nobres daquele tempo, onde havia pompa, onde havia glória, onde havia fartura, dizendo que Deus destruiria todas essas coisas. E mediante isso, nós vemos uma comparação desses pontos fortes, ou desses lugares do norte de Israel, que tinham grandes árvores, que seriam derribadas, comparada à liderança religiosa, tanto da época, quanto dos dias do Messias, e também podemos dizer que para os nossos dias. Essa liderança é apresentada como uma liderança que está aqui preocupada, porque na verdade ela é uma falsa liderança. O verso de número 3 nos mostra que os pastores uivam, num jogo de palavras que aponta para a ideia de que esses são falsos pastores. Nós sabemos que quem uiva é o que mesmo? São os lobos. E esses pastores já são apresentados, portanto, como esses lobos. E eles estão uivando, estão gemendo, ou estão vindo com o bramido dos filhos de leões, justamente porque a glória deles está sendo destruída, e porque a soberba deles está sendo destruída pelo Senhor. Deus suscitaria Jesus como o bom pastor para denegrir e apresentar de uma maneira clara aquilo que os líderes judaicos da época estavam fazendo, e mostrar que Jesus de fato era o bom pastor, e que todos aqueles, a liderança da época, nos dias de Jesus, eram os mercenários, eram os ladrões, eram aqueles que vieram para roubar, para matar, para destruir. Só que o texto, que depois muda o foco e aponta para o próprio Zacarias como profeta, que arranja um emprego de pastor de ovelhas, não um pastor no sentido de hoje, do pastor da igreja, mas de pastores de ovelhas realmente, que vai cuidar do animal, e era de um animal específico, era de ovelhas de corte, ovelhas para matança, pois na comparação Deus diz que, da mesma forma, aqueles que compravam as ovelhas, compravam e sacrificavam as ovelhas, sem nenhum pudor, sem nenhuma postura correta. O verso 5 diz: aquele que as compram, matam-nas e não são punidos. O verso 5 ainda diz: as que vendem, glorificam a Deus porque estão fazendo riqueza com a venda dessas ovelhas. E os pastores não se compadecem delas. Hoje, quando nós olhamos para o cenário, tanto dos dias de Jesus, onde a liderança estava preocupada só com a posição social que eles tinham, como nos nossos dias, nós vamos enxergar, infelizmente, que há muitas igrejas onde os seus pastores não estão preocupados com as ovelhas, não estão preocupados em conduzir as ovelhas nos caminhos do Senhor, não estão preocupados em apacentar, não estão preocupados em cuidar, não estão preocupados em buscar, nem mesmo curar, mas estão preocupados em apenas comer a carne das ovelhas, e se for possível arrancar até mesmo as unhas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento adverte a igreja para tomar cuidado com os falsos mestres, esses falsos pastores, que fariam comércio dos fiéis, e que usariam todo o contexto da religiosidade para se enriquecer, e para puxar para si todos os benefícios, tirando das ovelhas o máximo que eles puderem.
Nós vimos isso nos tempos de Jesus, vimos isso nos dias de Zacarias, e infelizmente vemos isso hoje. Pastores que não estão preocupados com o pastoreio, que não gemem pelas almas daqueles que o Senhor lhes confiou, mas que estão tão somente preocupados em tirar proveito, em levantar recurso, em ter glória, soberba e riqueza. E nós vemos então que nesse contexto, Zacarias se torna pastor de ovelhas, e ele começa a pastorear essas ovelhas, e o seu zelo é tamanho, que ele confronta 3 pastores falsos na sua época, e em um mês ele dá fim desses pastores. O texto não nos diz o que ele fez, mas certamente esses pastores auxiliares do pastor Zacarias, eram pastores mercenários falsos, que lhe tentou puxar o tapete, e esse Zacarias deu um jeito de sumir com os 3 pastores, que estavam ali simplesmente para sugar da igreja, para assumir talvez o lugar de Zacarias, e para se preocupar simplesmente com as questões financeiras, né? Um número interessante, 3 pastores auxiliares, me faz lembrar de algumas coisas, mas essa foi a realidade também de Zacarias, e ele num mês deu cabo desses pastores, mas as ovelhas, ao invés de ficarem agradecidas, porque agora tinha um pastor que se preocupava com elas, e que conduzia, que pastoreava, essas ovelhas se cansaram do próprio Deus, e porque elas se cansaram do próprio Deus, Deus então desistiu delas, e diz para Zacarias: pede as contas, não vai pastorear mais, pede para sair, e diga para eles qual que é o salário que eles vão te pagar, e se eles não pagaram também, fique tranquilo. E aí o texto diz, no verso 12, que pesaram, pois, por seu salário, 30 moedas de prata. E essas 30 moedas de prata, nós já vimos há 2 semanas atrás, que se tratava de uma indenização humilhante, porque referia-se ao preço de indenização de um escravo morto. Deus, de um modo irônico, diz que magnífico preço eles lhe deram. E aqueles que conhecem a história sabem que depois, durante o ministério terreno de Jesus, quando ele é traído por Judas, Judas recebe justamente 30 moedas de prata. Essas moedas apontavam para aquilo que aconteceria com Jesus, e aponta ainda hoje para aquilo que acontece com os pastores que Deus suscita para pastorear o seu povo com sabedoria, com inteligência, e que muitas vezes é alvo de perseguição pelos mercenários e por aqueles que querem só tirar proveito das ovelhas. Só que ainda o texto continua, e Deus olha para Zacarias e diz assim: olha, agora eu quero que você pegue apetrechos de um pastor sem senso, um pastor insensato, um pastor louco, porque eu vou suscitar nesse povo que me rejeitou um pastor insensato. Só que ai deles, ai desse pastor, porque eu aplicarei sobre ele também da minha justiça. E aí, nesse sentido, nós vemos que Zacarias, capítulo 11, vai tratar sobre a rejeição do bom pastor, prefigurado em Zacarias, nesse ato simbólico, mas que apontava para o próprio Cristo. A rejeição do bom pastor, ou a rejeição de Jesus, e as suas consequências sobre as ovelhas, sobre o povo e sobre os líderes ou os pastores. E aí nós caminhamos nesse sentido, primeiramente falando sobre a rejeição do bom pastor. E nós vimos há 2 semanas atrás que o bom pastor, ele foi rejeitado por conta da ganância do homem. Eles estavam preocupados em vender as ovelhas para se tornarem ricos. Nós vimos que o bom pastor também foi rejeitado por conta da rebeldia do povo. Elas se cansaram de mim, ou estavam cansadas de mim. E como eu chamei a sua atenção no dia que falamos sobre isso,
a construção hebraica diz que a ação de Deus em rejeitar a ovelha, na verdade é uma reação a essa postura, porque as ovelhas se cansaram do próprio Senhor. E por isso, em rebeldia, rejeitam o bom pastor. E o terceiro motivo, porque o bom pastor foi rejeitado, o que moveu essa rejeição foi o desprezo de Deus. Quando na situação em que Zacarias é avaliado e o seu salário então é pesado, Deus, ao falar com o profeta, coloca o preço que eles me deram, não o preço que eles te deram. Observe aí o verso 12 e 13. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, lança isso lá no templo, esse magnífico preço em que fui avaliado, e não que fostes avaliado. Esse preço, ou esse desprezo ao bom pastor Zacarias, é um desprezo para o próprio Deus. O desprezo para com Jesus, no período do seu ministério terreno pelos líderes, pelo sumo sacerdote da época, era um desprezo para com o próprio Deus. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Portanto, o bom pastor foi rejeitado por conta da ganância, da rebeldia e do desprezo do próprio povo. Depois, na segunda semana, nós começamos a tratar sobre as consequências da rejeição do bom pastor sobre o povo. E nós vimos que a rejeição, ou a consequência da rejeição sobre o povo, é que esse povo foi entregue à sua própria sorte. Quando o povo rejeita o pastoreio de Jesus, o pastoreio das Sagradas Escrituras, o ensino da sã doutrina, Deus os entrega à sua própria sorte, às suas próprias paixões. É assim, por exemplo, que o apóstolo Paulo cita, falando do homem natural, que mesmo diante da revelação geral de Deus, despreza o Senhor e adora a criatura ao invés do Criador, e procura os seus próprios deuses ao invés de servir ao Senhor. Deus os entrega às suas próprias paixões, à inclinação da sua mente, e eles vão de mal a pior. Dentro do contexto de Zacarias, a ideia é que o Senhor estaria entregando cada um nas suas mãos, ou nas mãos do seu próximo. E aí nós vemos que aquele que quer morrer, então morreria, aquele que quer ser destruído, seria, e os que restarem, cada um comeria a carne do seu próximo. Isso aponta para o fato de que esses que rejeitaram o bom pastoreio do Senhor Jesus, ou do bom pastor, ao serem entregues na sua própria sorte, vão viver em conflito, vão viver em egoísmo, vão viver em práticas que trazem mal para si mesmo e que geram destruição para si mesmo. Só tem um lugar que nos preserva de nós mesmos e dos demais homens maus, é na presença do Senhor, do bom pastor. A segunda consequência que nós estudamos a semana passada, sobre o povo que rejeitou a Jesus, o bom pastor, é que esses que rejeitaram ao mesmo tempo foram rejeitados pelo Senhor. Zacarias tinha pego 2 varas para apacentar as ovelhas. A uma vara ele chama de graça e a outra vara ele chama de união. E por conta da postura, da rejeição do bom pastor, ele quebra tanto a graça quanto a união e deixa esse povo sem aliança agora. Quebrei a minha aliança, vai dizer o texto. Verso de número 10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. A proteção, o cuidado que Deus tinha para com o seu povo foi agora quebrado. E todos os povos mais uma vez se tornaram ameaças para Israel. Em Romanos capítulo 11, nós vemos o apóstolo Paulo falando que por conta dessa rejeição, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Deus quebrou alguns galhos
da oliveira que ele plantou e que representa a igreja, e lançou esses galhos fora. Deus também os rejeitou. E por conta dessa rejeição, o próprio Deus quebrou alguns galhos de oliveira brava, ou de oliveira selvagem, e enxertou no lugar. Esse enxerto somos nós, que não somos do povo judeu, e que fomos enxertados pela graça do Senhor. Mas Romanos 11 também nos adverte que se porventura rejeitarmos o bom pastor, nós que não somos ramos naturais, se Deus quebrou os ramos naturais e lançou fora, o que haveria de acontecer com os ramos que não são naturais e que porventura também rejeitam o bom pastor? Seriam igualmente lançados fora. Então eu não chamo a atenção para tomarmos cuidado, porque se rejeitarmos ao Senhor, Ele nos rejeitará. E isso em vários outros momentos das Escrituras nos é chamado. Hoje mesmo pela manhã nós lemos em Crônicas, o segundo livro das Crônicas, que à medida que nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor se achega a nós. E à medida que nós nos afastamos do Senhor, o Senhor se afasta de nós. Tiago também vai dizer na mesma coisa. Achegai-vos, pois, ao Senhor, e Ele se achegará a vós. Por isso, tanto Isaías, Amós e tantos outros profetas chamam a nossa atenção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias também nos chama a atenção para esse fato. E o próprio Zacarias faz isso, quando no capítulo 1 traz a palavra de exortação, que nos diz assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 1, verso de número 3. Quando nós rejeitamos ao Senhor, também seremos rejeitados, irmãos. E essa foi a segunda consequência sobre aqueles que rejeitaram o pastoreio do bom pastor. E a terceira consequência que vimos ainda semana passada, trata de que Deus, como consequência para aqueles que rejeitaram o seu bom pastoreio, suscitaria um pastor insensato, um pastor mercenário, um pastor ganancioso, um pastor sem senso, um pastor que não apacenta na palavra do Senhor, um pastor que ao invés de cuidar das que estão perecendo, não cuida, um pastor que ao invés de buscar a desgarrada, não busca, um pastor que ao invés de curar a ferida, não cura, e nem apacenta aquela que está sadia ou sã, mas ele só se preocupa em comer da carne das gordas e lhes tirar tudo, arrancar-lhes até mesmo as unhas. Essas três, portanto, seriam as consequências sobre o povo que se cansou do Senhor. O povo que ao invés de buscar a Deus, rejeitou ao Senhor. E, portanto, tiveram as varas da graça e da união quebrada. Hoje, na sequência daquilo que chamamos a sua atenção no tema, vamos tratar agora das consequências que o texto nos ensina sobre os pastores, sobre os líderes, que ao invés de cuidar, de pastorear, de curar e de buscar, estão preocupados em simplesmente retirar financeiramente o máximo que eles podem dar das ovelhas. Esses pastores não são pastores que temem o bom pastor, e por isso também receberão consequências disso. A primeira consequência que eu quero chamar a sua atenção sobre os pastores é que eles terão a glória destruída. O verso 3 nos diz: eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é o quê? É destruída. Esses pastores que ao invés de pastorear e gemer pelas almas que o Senhor lhes confiou, só se preocupam em fazer comércio dessas ovelhas, eles procuram uma posição de glória, eles procuram uma posição de reconhecimento, e a palavra do Senhor diz que Deus vai ferir justamente isso. O seu sucesso vai ser tocado. Você que está procurando pastorear só para ter glória para si, ao invés de dar glórias ao bom pastor, eu destruirei a sua glória. E não é à toa, irmãos, que de tempos em tempos nós vemos quedas daqueles que se diziam homens de Deus, mas que na verdade estavam procurando apenas o próprio sucesso e a própria glória. Essa é a primeira consequência sobre os pastores insensatos, os falsos mestres, os falsos líderes
que infelizmente, muitas vezes, são suscitados dentro da igreja por conta ou por causa da própria igreja, que inicialmente já rejeitou o Senhor. A primeira consequência sobre os líderes é que Deus vai destruir a glória deles. O segundo ponto que nós podemos observar, irmãos, é que os pastores, eles receberão o juízo de Deus. Eles não ficarão isentos do julgamento e do juízo de Deus. Observe comigo o verso de número 11. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isso era palavra do Senhor. O fato de quebrar a graça, a união, as varas, de anular a aliança, era justamente uma ação do juízo de Deus, e não apenas sobre a ovelha, mas também sobre os líderes. Se você for observar no Novo Testamento, e há um episódio de um modo específico, quando Simeão, vendo os apóstolos cheios do Espírito Santo, agirem com poder, fazendo sinais, milagres, e até mesmo os diáconos, fazendo manifestações de sinais para comprovar a palavra que estava sendo anunciada, ele tenta comprar o poder de Deus com dinheiro, para que continuasse sendo um grande vulto na região em que ele trabalhava. E aí Pedro olha para a glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa que não murcha, a imarcessível coroa da glória. Irmãos, nós temos a advertência para que aqueles que foram chamados para pastorear façam isso de coração e servindo ao Senhor, com fidelidade ao Senhor, não por sorte da ganância, não para ter benefício, e muito menos por serem constrangidos a isso, mas de um modo espontâneo, fiel e ciente daquilo que o Senhor mesmo quer e porque o Senhor nos chamou. Irmãos, essa advertência de Zacarias, aplicada sobre os pastores, também é uma grande advertência para ser aplicada sobre nós. Por isso, concluindo, nós vimos que Jesus é o supremo pastor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é quem nos apacenta com a vara da graça e da união ou da comunhão. O pastor que nos ama, ele nos guarda, cuida, alimenta e apacenta. O pastor que cuida da que está perecendo é Jesus, que busca a desgarrada, que cura a ferida, pastoreia com amor aquela que é saudável. É o pastor que alimenta e que protege, e que, portanto, é o padrão para todos os outros líderes e todos os outros discípulos dele. Mas, infelizmente, Jesus ainda continua sendo rejeitado, humilhado e desprezado hoje. As pessoas ainda rejeitam o seu alimento, o evangelho todo. Rejeitam a sua compaixão. Jesus mesmo disse, né? Nós vimos na semana passada, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis que você estivesse debaixo do meu cuidado, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vós não o quisestes. Rejeitam a sua compaixão. E o que pior, rejeitam o seu ensino e seu pastoreio. Somente as pobres do rebanho entendem que isso é palavra do Senhor. As demais rejeitam. As demais procuram líderes conforme os seus próprios interesses e cobiças. É assim que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo. Como que se tivesse coceira nos ouvidos, procurando mestres que vão falar justamente aquilo que lhes agrada.
Essas são as demais ovelhas que não reconhecem Jesus como o bom pastor. Eles recebem pastores segundo o desejo do próprio coração. Pastores esses que o próprio Deus suscita, mas que é consequência da rebeldia, do desprezo das próprias ovelhas. Ainda hoje, irmãos, Jesus, o bom pastor, continua sendo rejeitado. As suas palavras, seus ensinos, suas obras. Ainda hoje, Jesus, o bom pastor, continua sendo humilhado, oferecendo-lhe o preço de um escravo de morte. Tem pessoas que pensam que pelo simples fato de serem contribuintes com a igreja, já estão fazendo mais do que suficiente para o bom pastor. Não é isso, irmãos. Ele quer vida, ele quer intimidade. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda hoje, Jesus, o bom pastor, continua sendo desprezado. Prefere o pastor insensato, o mercenário, o ganancioso, aquele que ludibria o auditório, aquele que faz falsas promessas, que engana e manipula o seu coração. Desprezam o bom pastor e vão atrás daquele que é parcial, daquele que faz desviar do caminho, daquele que não confronta o pecado, daquele que não pastoreia. Portanto, nós vemos que ainda hoje, esse ato simbólico que foi visto na vida de Zacarias, confirmado com palavra de Deus, ainda está se repetindo de geração em geração dentro da igreja do Senhor. Jesus é colocado para fora das portas da igreja, como é dito lá a carta a Laodiceia em Apocalipse. Mas ele está batendo. E como diz o texto apocalíptico, se alguém ouvir e abrir, ele entrará com graça e com verdadeira comunhão. Para esses, os que ouvem a voz do bom pastor, a promessa de João, capítulo 1, verso 12 e 13, de termos sido feitos filhos de Deus, continua falando. O texto está registrado aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, irmãos, se você é contado entre as pobres do rebanho, que sabe reconhecer a palavra do Senhor e ouve a voz do bom pastor, vinde a ele, vinde ao bom pastor e recebais vida. Para finalizar, abra a palavra do Senhor mais uma vez, agora no Evangelho de João, capítulo 10. O texto que nós usamos no primeiro domingo que tratamos desse assunto na liturgia. João, capítulo 10, verso 10 a 14. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso ele está falando dos fariseus e dos líderes. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você que foi alcançado pela graça do Senhor, você sabe qual que é a palavra do Senhor. Você sabe qual que é a instrução que vem de Deus. Pois a palavra do Senhor corrobora, a palavra do Senhor confirma isso. Cuidado. Na nossa geração ainda somos alvos de maus pastores ou falsos pastores. E a nossa geração ainda corre o risco de se cansar de Deus. E uma vez se cansando de Deus, receber como consequência o fato de serem pastoreados por pastores insensatos, inúteis, mercenários
gananciosos. Que Deus nos livre deles. Da mesma forma que Zacarias se livrou de um só mês de 3 pastores dessa estirpe, que o Senhor nos livre, de modo que possamos, debaixo da graça e o cuidado do Senhor, recebemos a instrução como deve ser feita, que recebamos o ensino, a exortação, a admoestação, a correção, sabendo que a palavra de Deus é inspirada e tem esse propósito, e que assim como vimos no dia de hoje, possamos orar pelos pastores que o Senhor tem suscitado sobre nós, que têm agido em fidelidade, em obediência e temor para com o nosso Deus, para que esses possam fazer a obra com alegria e não gemendo, porque não tem nada pior, irmãos, do que pastorear a ovelha rebelde e bode. Que você seja de fato uma ovelha do Senhor, um discípulo verdadeiro. Você não se canse de Deus, para que Ele não te rejeite. E para que ao invés dele suscitar pastores inúteis e insensatos sobre a sua vida, que Ele possa, na sua graça e misericórdia, suscitar uma liderança, guias, que te guiem de fato pelo caminho do Senhor e pelo caminho total, integral, para o seu próprio bem, para o bem desse mesmo pastor e para a honra e glória do nosso Deus. Amém?